Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Que alegria, celebramos hoje Santa Clara de Assis, a plantinha do nosso seráfico pai São Francisco. Clara, uma jovem nobre que ouve a pregação de Francisco e se encanta com Francisco quando ele está pregando na cidade de Assis. Um dia, abandona a casa dos seus pais e, com esta sua vocação, provoca na sociedade de Assis e, de algum modo, na sociedade da Europa medieval, um fenômeno de que muitos outros nobres, depois de Clara, vão entrar para a vida consagrada. Seja para o Mosteiro das Clarissas, como também para a Ordem Franciscana Secular. Quantos príncipes, princesas, reis fizeram esse caminho de uma vida santa? Clara é o componente feminino do carisma de Francisco, uma filha espiritual de Francisco, uma grande amiga, em alguns aspectos também uma mãe que é conselheira de Francisco nos momentos determinantes. É uma alegria muito grande quando uma igreja particular, uma diocese, tem a presença, como nós aqui em Brasília, das irmãs Clarissas, que estão ali, um testemunho de vida consagrada, uma vida doada pelo Senhor, que rezam, que intercedem por nós. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter vocações para os mosteiros das Clarissas, possamos ter essa intercessão, esse sinal de que vale a pena a esponsalidade com o Senhor e que nós possamos ver frutificar em perseverança, em graça e fidelidade essa vocação clariana. Hoje na liturgia, a antífona de entrada, assim nós rezamos. Esses são os santos que receberam a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. É a geração dos que buscam a Deus. Ora, nós continuamos na leitura ferial, porque para nós Santa Clara é uma festa para nós franciscanos, mas para a igreja é uma memória. E nós continuamos a leitura do profeta Ezequiel. Hoje, o profeta é orientado pelo Senhor a fazer uma encenação. De fato, a palavra do Senhor é dirigida a ele. E ele vai dizer assim sobre o povo de Israel: eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. A leitura vai insistir com essa expressão, um povo rebelde. De fato, Jesus, pegando do Antigo Testamento, vai falar dos seus discípulos que têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Então, o povo de Israel, que é considerado um povo de um coração duro, de uma incapacidade de se converter ao Senhor. Ora, Deus vai dizer ao profeta de, durante o dia, pegar uma bagagem como um exilado e durante a noite sair. De fazer um buraco no muro e sair por aquele buraco. E o profeta vai fazer assim como Deus falou. O profeta se torna então a imagem do príncipe de Jerusalém e de todo o povo que vai ser deportado para a Babilônia. E ele é orientado para dizer ao povo: eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá no escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. E assim vai acontecer. Esse povo que, no fundo, não se converte, que vai querer somente que Deus faça o bem para ele. E o profeta vai ler a história de sofrimento do povo de Israel a partir de uma ótica da infidelidade do povo de Israel. Vai dizer assim: tudo isso está acontecendo porque o povo foi infiel para com o seu Deus. Hoje, o Salmo responsorial, o Salmo 77, vai acusar o povo de Israel de dois pecados. O primeiro, da infidelidade. Eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar seus preceitos. Um povo que recebeu do Senhor os mandamentos, a palavra, mas que não obedece. A segunda acusação é da idolatria. Irritaram-no com seus lugares altos, era o lugar dos templos aos ídolos. Provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. E por isso o Senhor repeliu o seu povo com violência.
entregou a sua arca ao cativeiro. A arca aqui mencionada, a arca da aliança, que vai cair nas mãos dos filisteus. E a leitura que o Antigo Testamento vai fazer é aquela que o povo de Israel perde a arca, onde estava a palavra de Deus, por causa da sua infidelidade. Na aclamação ao evangelho de hoje, fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, ensinai-me vossas leis e mandamentos. Pedro vai fazer uma pergunta para Jesus. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Então, o número que Pedro usa já é o número simbólico, é o número que quer dizer plenitude. A resposta de Jesus é que não basta 7 vezes, mas 70 vezes 7. E logo vai contar uma parábola daquele homem que decidiu, um homem rico, um rei, de acertar as contas. E então tinha um funcionário que tinha com ele uma enorme dívida. Na verdade, a dívida é imensa, é absurda na linguagem da parábola. E então aquele homem não tem como pagar. E o Senhor determina que seja vendido ele como escravo, junto com a mulher e filhos. Na verdade, nem esta venda seria capaz de pagar tamanha dívida. E aquele homem começa a gritar: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Vejam que ele não pede para ser perdoado, ele pede um prazo. E o patrão teve compaixão e vai perdoar a dívida. Ao sair dali, aquele homem encontrou um dos seus companheiros. Então não é um empregado dele, um companheiro que devia a ele apenas um pouco, 100 moedas, pouca coisa em relação à dívida que ele foi perdoado. E ele então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, lhe suplicou: dá-me um prazo e eu te pagarei. Veja que é a mesma súplica que ele faz. Aquele primeiro vai dizer tudo, e aqui a frase é o mesmo sentido de pedir um prazo. Então aquele homem o manda levar o seu empregado e colocá-lo na prisão até que pagasse tudo o que devia. Os companheiros vão até o rei para falar que ficaram indignados, para dizer dessa situação. E então o rei manda chamar o empregado e vai dizer: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Ora, veja que o perdão da dívida porque tu me suplicaste. Não se pede outra coisa, mas porque tu me suplicaste de ter um prazo, eu te perdoei a tua dívida imensa. Não devias tu agir do mesmo modo? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. A conclusão de Jesus: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Meus caros, a pergunta de Pedro, a resposta de Jesus e a parábola que ele conta é para ilustrar aquele pedido que nós fazemos a Deus, que diversas vezes Jesus toma esse pedido no Evangelho para falar do mesmo modo, que é o pedido que nós colocamos para Deus uma condição. No Pai Nosso nós dizemos assim: perdoai-nos como nós perdoamos. Nós colocamos uma condição para o nosso Deus. Mas veja que aquele perdão que é dado pelo rei, ele não faz perguntas. Não pergunta se está arrependido, como está, se não tem como pagar depois, mas perdoa. Perdoa de um modo grandioso. Assim é o nosso Deus. Mas porque nós somos perdoados, nós também devemos aprender na escola de misericórdia do nosso Deus como é que nós devemos agir, como é que nós devemos perdoar. Sabe, não perdoar nos faz estar maus, pessoas com rancor, pessoa com mágoa, que faz ferida na própria alma, no corpo, que não está bem consigo mesmo. Perdoemos, porque isso é sinal de amor, e o amor vem de Deus. Na oração hoje, nós assim dizemos: ó Deus, que na vossa misericórdia atraísse Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia no vosso reino. Seguir o Cristo pobre. Esta é a meta de vida de Clara de Assis, de Francisco, modelo para nós.
Que Santa Clara interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.